E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos para mais um problema, tá? Também do Enem 2019, tá? Usei como referência o caderno de questões rosa. Vamos fazer a questão de número 100, tá bom? Então vamos lá ler o que está propondo aqui o problema. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 e 130 volts. Então tá aí o esquema do circuito, tá bom? É primordial você entender e interpretar o esquema do circuito, porque dependendo de como ele está disposto, a forma como resolvê-lo é diferente, tá bom? Então vamos continuar lendo aqui. O número máximo de lâmpadas que pode ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é de quantas? Então, quantas lâmpadas no máximo devo colocar aí? Primeiro, vamos analisar o que está acontecendo aqui. O que é que tem no circuito, né? Nós temos aqui uma tensão de 120 volts alimentando o circuito. Ligado a essa tensão, nós estamos aqui vendo já um primeiro componente, que é o fio que ele chamou de cabo elétrico mal dimensionado. Então, um pedacinho aqui de fio. Esse pedacinho de fio vai ter aí uma resistência de 10 ohms. Continuando aqui, o caminho pelo circuito, você vai ver agora que eu tenho aqui uma parte do circuito em que eu tenho vários elementos. Eu tenho as lâmpadas, todas iguais a 200 ohms, e aqui no finalzinho eu tenho ligado aqui a nossa TV de 50 ohms, como ele diz lá no enunciado. Então você percebe que todos esses elementos que estão nesse trecho aqui do circuito estão ligados em paralelo. Então está todo mundo aqui ligado em paralelo, tá? Associado a esse fio aqui, esse pedaço de fio de 10 ohms em série. Então tá aqui esse fio ligado a toda essa parte do circuito, que estão ligados os componentes dessa parte, todos em paralelo, tá bom? Então, vamos primeiro nos preocupar com o que ele diz no enunciado, algumas coisas, né? Primeiro, ele fala que a televisão funciona entre 90 e 130 volts. E ele quer saber o número máximo de lâmpadas que eu devo colocar sem que a televisão pare de funcionar. Então, vamos pensar um pouquinho comigo. A nossa tensão é de 120 volts, então é o máximo que vai ser lançado no circuito, 120 volts. Como ele fala que a televisão funcionar entre 90 e 130, já podemos descartar que ela não vai funcionar em 130, porque o máximo é 120 que a minha fonte está alimentando, né? Então já descarto os 130. Então já pode dizer que a minha televisão aí há uma possibilidade de funcionar entre 90 e 120. Já que o máximo que a fonte de tensão pode nos dar é 120. Mas espera aí, se você prestar atenção direitinho, eu vou fazer aqui um esquema que diz o seguinte. Eu tenho aqui a tensão, tá? A fonte alimentadora, 120 volts. Está aqui o nosso fio, tá? Um pedaço de fio de 10 ohms. E eu transformei todo esse trecho aqui de elementos ligados em paralelo. Lembrando que todos os elementos ligados em paralelo vão estar submetidos ao quê? A mesma DDP, a mesma diferença potencial, a mesma tensão. Tá todo mundo aqui ligado em paralelo, então todo mundo vai estar ligado na mesma tensão. Então, coloquei todo mundo aqui dentro dessa caixinha aqui vermelha. Então, dentro dessa caixa vermelha está todas as lâmpadas e a televisão. Vamos pensar um pouquinho. Observe o seguinte. Observe que, se você olhar para esse circuito reduzido, você vai perceber que esse pedacinho, essa caixinha preta, está ligada em série com essa caixinha vermelha, onde dentro dessa caixinha vermelha estão as lâmpadas e a TV. Aqui, a minha fonte é de 120 volts. Se esses dois elementos aqui, essas duas caixinhas estão ligadas em série, quer dizer que desses 120 volts, uma parte vai para os 10 ohms do fio mal dimensionado e outra parte vai para a caixinha vermelha, onde lá dentro estão as lâmpadas e a TV. Então, já podemos dizer que os 120 volts não vão chegar na TV, porque uma parte vai para esse fio aí mal dimensionado, tá bom? Como ele quer saber o número máximo de lâmpadas que devem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar, então a gente vai extrapolar para a situação limite, onde essa situação limite é limite para a televisão continuar funcionando. Você vê no anunciado que ela funciona entre 90 e 130. O 130 já foi descartado, porque a minha fonte de tensão não me dá 130, me dá no máximo quanto? 120. E eu vou descartar ainda mais, porque esse 120 que a minha fonte está alimentando, nem toda ela vai para a TV, porque eu tenho aí o nosso fio atrapalhando ou dividindo essa tensão.
Como ele quer a situação limite até que a televisão até que ela funcione, então vamos pegar então a tensão mínima que ela vai conseguir funcionar. A tensão mínima que ela vai conseguir funcionar é de quanto? De 90 volts. Então, dos 120 volts que a minha tensão está alimentando, 90 vai para essa caixinha vermelha, porque eu coloquei aqui o seguinte, já enfatizei, que dentro dessa caixinha vai estar as lâmpadas e a TV ligadas em quê? Em paralelo. Então tá todo mundo a quanto aqui na mesma tensão. Se eu quero a televisão a 90, que é a situação limite mínima para continuar funcionando, é porque todas as lâmpadas que estão ligadas a ela em paralelo também vão funcionar em 90. Então, essa caixinha vermelha aqui, ó, está todo mundo aqui a quanto? A 90 volts. Se minha tensão é de 120 e 90 desses 120 já vai para a caixinha vermelha, é porque para esse fio mal dimensionado vai quanto? Vão 30 volts. Porque quando eu somar os 30 volts com os 90 volts, tem que dar quanto? Os 120. Beleza? Então já descobrimos qual a tensão para cada trecho do circuito a partir dessa interpretação que o problema está nos dando, tá bom? Então a gente vai esquecer um pouquinho agora mais o problema enunciado e começar a ver o que a gente pode encontrar aí de soluções, né? Então vamos aqui continuar. Tá aqui nosso esquema. Acrescentei aqui as lâmpadas e TV, tá todo mundo aqui dentro, tá bom? Então, com esses termos, com os elementos que nós temos aí já nesse problema, o que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar a corrente que atravessa o resistor de 10 ohm. Bem simples. Primeira lei de Ohm. U é igual a RI. Então, quando a gente utilizar U igual a RI, o U do resistor 10 ohm é de quanto? De 30 volts. A resistência de 10 ohm. Então, a corrente que vai atravessar esse resistor é de quanto? É de 3 amperes. Mas como este cara está ligado em série à caixinha vermelha e por aqui passa 3 amperes, é porque pela caixinha vermelha passa quanto? 3 amperes. Então, pela caixinha vermelha vai passar também o que? 3 amperes. Entenda, esses 3 amperes vai entrar na caixinha vermelha e vai se dividir, porque parte dele vai para as lâmpadas e outra parte para a televisão. Tá bom? Então, tá aí. A corrente que atravessa o trecho com a lâmpada TV também é de 3 amperes, porque esse trecho vermelho está ligado em série ao nosso fio. Tudo bem? Ok? Então, vamos continuar. Ainda não terminamos. Então, abrindo essa caixa vermelha, o que vai ter lá dentro, né? Vai ter essa parte aí do enunciado, tá? Vai estar aqui as lâmpadas ligadas em paralelo com a nossa TV. Dentro dessa parte aí, a gente acabou de descobrir que vai entrar o quê? Vai penetrar, vai ter aí 3 amperes, né? Entrando nessa caixinha vermelha, que a gente abriu ela agora, tá? Desses 3 amperes, parte dele vai para as lâmpadas e outra parte para quem? Para a televisão. Lembrando que dá todo mundo aqui a quanto? A 90 volts, porque todo mundo está ligado em paralelo. Sabendo disso, a gente pode fazer a seguinte pergunta: qual a intensidade da corrente que deve atravessar só a televisão? Só nesse trecho aqui, qual é a corrente que vai atravessar? Porque desses 3 vão se dividir até chegar uma parte para a televisão, tá bom? Então, qual a intensidade da corrente que deve atravessar a TV? Eu já tenho agora algumas informações. Por quê? Eu tenho a resistência da TV e tenho a tensão a que ela está submetida, que é de 90 volts. Sabendo disso, utilizamos novamente a primeira lei de Ohm. Com a primeira lei de Ohm, a gente vai encontrar que a corrente que atravessa a televisão é de quanto? De 1,8 amperes. Então, dos 3 amperes que entram nesse trecho do circuito, 1,8 é só para a televisão. Então, quer dizer que o restante vai para onde? Só para as lâmpadas. Então, logo, a intensidade da corrente restante que irá atravessar as lâmpadas será de quanto? De 1,2 amperes. Porque você, somando 1,2 amperes com 1,8 amperes, vai dar os 3 amperes que estão entrando no circuito. Tudo bem? Beleza? Então, continuando. Fiz um novo esquema, mais reduzido ainda, tá bom? Eu peguei todas as lâmpadas e coloquei numa única caixinha, tá? Então, tá todas as lâmpadas dentro dessa única caixinha. A gente acabou de descobrir que, a gente sabe, descobrir não, né? Nós já sabemos que a tensão que todo mundo aqui é submetido é de 90 volts, tá? E a gente acabou de descobrir que dentro das lâmpadas, somente para as lâmpadas, vão apenas quem? 1,2 amperes, porque o 1,8 ampere vai para a televisão. Então, analisando só as lâmpadas agora, a gente tem agora a tensão delas, que é de quanto? De 90 volts, e a corrente que atravessa as lâmpadas de quanto? De 1,2 amperes. Então, se eu tenho a tensão e tenho a corrente, vou encontrar o quê? A resistência.
Mas aí eu estou colocando as lâmpadas todas juntas. Então, essa resistência que nós vamos encontrar é uma resistência equivalente. Então, a resistência equivalente de todas as lâmpadas associadas será de quanto? Pega a tensão, que é de 90 volts, a corrente, que é de 1,2 amperes, e nós encontramos a resistência equivalente de todas as lâmpadas juntas de quanto? De 75 ohm. Tá bom? Mas você lembra que as lâmpadas estão todas ligadas em paralelo e elas são iguais. Aí existe um pulo do gato, aquela ideia de que como é que eu posso encontrar a resistência equivalente em componentes ligados em paralelos e de resistências iguais? Basta pegar essa definição matemática aí, tá bom? A resistência equivalente será a resistência individual, o valor da resistência individual, dividido pelo número de componentes. Então, resistência equivalente é igual a R sobre N. Isso só vale para associação em paralelo e componentes de resistência igual. Então, como nós calculamos aqui esse R igual a 75 ohm, e esse cara, o que é esse cara aqui? É a resistência equivalente de todas as lâmpadas juntas. Então, a gente vai chegar à seguinte conclusão. A resistência equivalente de todas as lâmpadas juntas é de 75 ohm. Cada lâmpada tem uma resistência quanto? De 200 ohms sobre o número N, onde esse N vai ser o número de lâmpadas associadas em paralelo, que vai me dar uma resistência equivalente de quanto? De 75 ohms. Se a gente faz aqui meio pelos extremos, nós vamos encontrar o valor de N. Quem é N? 2,66 lâmpadas. Pronto. Acabou. Então, quer dizer, para o circuito funcionar conforme o enunciado está propondo, eu só posso colocar 2,66 lâmpadas ligadas em paralelo. Mas não existe 2,66 lâmpadas. Ou vão ser 2 lâmpadas ou 3 lâmpadas. Como 3 é um valor que vai ultrapassar o limite que nós já encontramos, então a gente só vai poder utilizar quantos? 2 lâmpadas. Então, voltando lá para o enunciado, a pergunta é, o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar, não existe 2,66. Ou são uma, ou são duas, ou 3, ou 4, ou 5 lâmpadas, que é o número de lâmpadas que ele possui. Então, a gente só vai poder utilizar quantas? 2 lâmpadas, porque 3 já vai passar do limite que a gente calculou aí de lâmpadas associadas em paralelos para a nossa televisão funcionar conforme o enunciado está nos propondo. Beleza, pessoal? É uma questãozinha que dá um trabalho, tem os cuidados, tem interpretaçãozinha que você tem que ter um cuidadozinho ali, mas é uma questão que envolve primeira lei de Ohm, envolve a ideia de resistores em série, resistores em paralelo, é uma questão que envolve essa parte inicial da eletrodinâmica, tá bom, pessoal? Então, se gostou, deixa aí seu curtir, tem alguma dúvida, fala aí nos comentários que a gente responde, tá bom? Então a ideia aqui é tornar a física um pouco mais acessível para vocês, tá bom? Então aguarde para mais resoluções de questões aí do Enem. Tá? Um abraço para todo mundo e até a próxima.